A resposta pode não ser minha, mas de outros famosos nomes aí do Brasil e do exterior também, como Jacques Vergier, que todos conhecem, né? Já falecido, francês, cientista. Ele dizia que são inteligências superiores, e é o máximo que ele conseguia classificar, que estão vindo aqui para alguma atitude de prospecção, de análise, de observação ou de pesquisa, e que fazem periodicamente a incursão até de certos seres, que provavelmente não são do mesmo nível de inteligência ou de aquisição tecnológica, talvez para testar o nosso comportamento ou para qualquer outro tipo de experiência. Tudo indica, mera suposição realmente, que essas criaturas que foram capturadas aqui possam ser uma espécie de manipulação genética desse tipo. Testando o nosso comportamento, a nossa reação perante um evento, porque de repente você tem dentro de uma cidade muito boa da região, duas criaturas quase que no centro da cidade sendo apanhadas aleatoriamente, abordadas ou sem oferecer resistência, ou provavelmente com algum tipo de problema físico, não se sabe mesmo o que há por trás disso. Estamos em Varginha, hoje é 5 de dezembro de 2023. Estamos aqui para uma entrevista, creio que histórica, com o Dr. Birajara Rodrigues, advogado, professor universitário, psicanalista, parapsicólogo, ufólogo também, e a quem a gente agradece imensamente pela oportunidade. Birajara, eu queria que primeiramente você falasse seus primeiros passos nessas, vamos dizer, paraciências, ufologia, parapsicologia. Pouca gente sabe, você foi um investigador de parapsicologia, um pesquisador que denunciou, desmascarou um conhecido paranormal do sul de Minas com projeção nacional. Queria que você falasse sobre essa questão primeiramente. Em primeiro lugar, João Marcelo, eu gostaria muito de agradecer a você essa oportunidade. E ao Marco Leal também, ao Munhoz, que eu sei que está na produção dessa nossa entrevista. Eu comecei exatamente pelo interesse pelos fenômenos chamados paranormais, hoje considerados anômalos, que é um tema, inclusive, que nós podemos voltar, se você permitir, que é uma questão de nomenclatura hoje. E comecei estudando casos também, como faço na ufologia, como quase todo ufólogo faz. A nossa coleta de casos veio mostrando que o meu interesse por esses fenômenos anômalos, estudados pela parapsicologia, que é outra pseudociência, eu já gostaria de dizer isto, fez esse interesse com que eu desenvolvesse um pouco mais de estudos através do contato com outras pessoas que são autoridades, têm conhecimento na área da saúde mental, o que é extremamente importante para o estudo dessas áreas aí. Mas foram várias aventuras, foram vários procedimentos até que se chegasse em 1981, final de 1980 e meados de 1981, quando, como você disse, eu tive a oportunidade de ouro na minha vida em termos de estudos desta área, que foi o contato com o Sr. Thomas Green Morton de Souza Coutinho, que é realmente ainda, né, um paranormal considerado mundialmente. E na época estava no auge das suas manifestações de fenômenos de pessoas alegando, artistas de cinema internacionais, compositores, cantores, artistas nacionais, sobre o que viam dele. E coincidentemente eu estava fazendo uma palestra de ufologia no Rio de Janeiro, promovida pela professora Irene Granck, com a participação de outros pesquisadores, inclusive o professor Fernando Cleto Nunes Pereira, autor do célebre A Bíblia e os Discos Voadores. Lá eu conheci o estudioso que divulgava Thomas Green Morton, o casal propriamente dito, que era o professor Mário Amaral Machado e sua esposa. O professor Mário, ao nos conhecer e foi assistir a minha palestra, me pegou de surpresa ao dizer que eu e meus colegas de pesquisa estávamos perdendo uma oportunidade de termos contato com o maior paranormal da história. Falei, onde? Aqui em Três Corações, a 25 quilômetros de Varginha. Imediatamente um de nós, mas como? O senhor está falando por acaso é do Thomas? Estou falando do Thomas, então você conhece? Eu falei, nossa, né? E aí começou, eu tive o início de contatos com o Sr. Thomas Green Morton dentro da casa dele, quase que 24 horas por dia, durante 3, 4 dias por semana. Pude presenciar uma série de eventos, de ocorrências consideradas anômalas,
na presença de muita gente, um verdadeiro, eu diria, com a sua permissão, ambiente histriônico, histérico na casa dele aquele tempo todo. Isto foi uma oportunidade de ouro, porque pude flagrar e presenciar truques e apenas truques que eram feitos por ele e por pessoas que o ajudavam, né? Até porque ele tinha sido um mágico famoso na região, até que se tornasse um, aspas, paranormal. Mas isto é lógico, é superficialmente, apenas destinando este meu comentário a dar a resposta que você pediu. Paralelamente, me interessei pela ufologia também, exatamente pela notícia de casos, até de pessoas muito próximas a mim. O que me fez despertar para o estudo dos fenômenos ufológicos. Que João Marcelo, Marco, eu já me permito dizer de plano. Nós ufólogos fazemos o que desde lá? Com permissão daqueles que fazem muito mais do que eu, claro. Nós somos catadores de caso. Sabe quem usava essa expressão? Professor Alberto Francisco do Carmo, falecido e que nos últimos anos de vida dava aulas na Universidade de Brasília. E que foi um ufólogo, braço direito, podemos dizer assim, de professor Úvio Brant Aleixo, psicólogo que comandava o Psicoane na época de Belo Horizonte, né? Também um grupo de pesquisa famoso que deixou aí marcada a história na ufologia pelas suas pesquisas. Aí comecei a reunir esses casos, porque tive contatos com as supostas ou alegadas testemunhas, in loco. A gente ia, ficava dias nesses lugares, estudando, vendo o depoimento delas, colhendo detalhes que podíamos, fazendo estudos paralelos na região com relação a outras eventuais testemunhas, enfim, tudo aquilo que os ufólogos brasileiros conhecem, que geralmente nós fazemos. Essa pesquisa de campo que fazíamos era quase que literalmente uma pesquisa de campo, Marcão. Porque a gente ia a campo mesmo, quer dizer, na roça, além de ir nos locais e colher todo o material.